Tudo bem, Dalcira? Boa tarde. Prazer muito grande falar contigo, com os nossos ouvintes. Esse problema que nós mesmos criamos, né? O Brasil tem essa condição de ser o seu grande inimigo, às vezes, né? Nós estávamos escapando a látere desse problema que o Trump vinha fazendo com vários países e, de repente, nós mesmos conseguimos nos atrapalhar. Eu lamento muito, eu já conversei contigo e com os ouvintes, né? O Brasil não poderia ter direito de querer ideologizar a sua política, a sua economia, porque nós produzimos o que o mundo precisa comer, né? E os Estados Unidos está recuando, não é nem por questão política, é por questão de custos internos que ficaram mais caros para o seu consumidor, né? Então nós tínhamos tudo para fazer negócios, seja com a China, seja com os Estados Unidos, mas aí a gente se atrapalha, né? E no final pagamos caro, e o pagar caro é perdendo renda, perdendo emprego, né, como é esse episódio. Então eu espero que isso possa passar logo, né, mas deixo sempre claro que não precisava ter acontecido o que aconteceu. E nesse contexto nós estamos há menos de uma semana, hoje são 6 dias, né, e eu já viajo na segunda-feira, vou a Campinas, a convite da Bayer, onde nós vamos conhecer a 4ª geração de biotecnologia, que depois na quinta-feira será publicizada e lançada lá no Congresso. Então, além de tudo, nós tivemos essa sorte de um avanço biotecnológico que mudou o patamar da lavoura brasileira. Ele vai acontecer na semana do nosso evento e que nós vamos poder lá discutir temas como esse, temas comerciais, né? Nós vamos ter lá atores do mercado conversando sobre essa relação internacional e também com aqueles que podem ser nosso presidente da República. Nós já temos confirmados lá a presença de 8 governadores, né, sendo o Caiado, o Zema, o Tarcísio e o Eduardo, 4 pré-candidatos a presidente, onde nós vamos também conhecer um pouco daquilo que pensa o setor público e eventual futuro governante nosso, justamente para corrigirmos rumos como o que estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Hoje ainda eu conversava com o Guilherme Campos, que é o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, e ele me dizendo que participou da audiência sobre o endividamento do Rio Grande do Sul lá no Senado, e ele está convencido que alguma coisa precisa ser feita. Então o Congresso também é um mecanismo de pressão, né, onde nós vamos ter que encontrar alternativas, porque é muito bonito vermos a balança comercial positiva do Brasil, o peso do agronegócio, mas o produtor rural, de maneira geral, ele não está tendo a renda adequada e o produtor gaúcho, além de não ter renda, tem endividamento, né? Então é um cenário onde a gente aproveita para fazer as grandes discussões e obviamente, tentar influenciar na construção de políticas públicas que beneficiem a cadeia como um todo, mas principalmente o produtor. O cerealista ele tem uma convicção, não tem nenhuma empresa forte se o produtor não estiver produzindo bem e com condição de investir. Porque se o produtor não tem renda, ele não compra a tecnologia, se ele não colhe o grão, nós não temos o que armazenar e portanto, num momento como o do Congresso, que nós temos essa oportunidade e eu fico muito feliz, porque desde que eu assumi, uma das plataformas de trabalho que eu imprimi foi essa, de fazermos um momento público, um momento grande. Começamos no Paraná, passamos por Garibaldi e esse ano vamos para o coração do agronegócio brasileiro, que é justamente Mato Grosso, e é o terceiro e com um público muito, muito, muito qualificado. Nós estamos com um hotel completamente lotado, um hotel que tem 650 vagas, além dos que vão para ficar hospedados, nós temos já outros inscritos que vão só para o primeiro ou só para o segundo dia. Então nós imaginamos que vamos manter uma média aí de 650, 700 participantes, né, o que é muito bom e que já demonstra a força do setor, do Congresso, e a ideia que a gente teve valeu a pena porque estamos dando visibilidade para o segmento. Bom, de qualquer maneira, presidente, nós sabemos que durante esse tarifaço do Donald Trump, que condicionou, de uma certa forma, nos acusou, inclusive, de termos melhores condições na balança, né, em relação aos Estados Unidos, que na verdade não era uma afirmação verdadeira, né, para ser redundante, condicionou aí o tarifaço, também é uma questão de interferência no STF. Bom, enfim, mas nesse período o Brasil se movimentou em busca de outros mercados
mercados. Né? Tivemos aí a abertura de alguns caminhos melhores para onde poderemos escoar ação. E nós, eu falo, é o agro brasileiro, eu não sou agricultora, mas a gente sabe que esses produtos poderão encontrar outros caminhos para não ficar numa dependência somente do Estado americano. Isso é um bom negócio para o produtor que pode enxergar outras trilhas e outros mercados? Tem aquele ditado nosso, né, que Mutuca tira o boi do mato, né? Fazia muito tempo que eu não ouvia esse ditado, viu? Lá em Santo Augusto, até hoje a gente tem esse ditado, né? Mas também tem horas que problemas são oportunidades, e isso corrobora o que eu falei antes, porque o Brasil tem o que o mundo precisa, que é comida, né? E nós também nos demos conta de que fazer negócios não é porque está lá vendendo para os Estados Unidos que não precisa tentar vender para mais gente. Até porque se tem mais gente querendo comprar, o próprio preço que nós vendemos para os Estados Unidos, ele é melhor. A diferença é o que os Estados Unidos pagam pelo nosso produto, né? O receber da forma como eles pagam, em dólar, toda essa situação, é claro que é muito interessante, muito necessário, muito importante. É bom retomarmos, é fundamental retomarmos o mercado, mas eu acho que essa oportunidade, ou essas oportunidades já valem a pena, né? Porque começamos a nos mexer. Esse é o lado positivo de um problema. E é por isso que quando eu era assessor do ministro Pratini de Moraes, lá em Brasília, ele tinha uma política que ele entendia que não adianta nós vendermos para o mundo o que o mundo quer nos comprar. Nós precisamos ir vender para o mundo. Ele dizia, tem que botar essa gurizada com uma mochila nas costas e vender, né? O Brasil tem um pouco de autoestima baixa, ou bastante baixa, que é assim, eu planto e querem me pagar, me paga. Se nós conseguirmos mostrar a qualidade, que tem inclusive preservação ambiental no meio de tudo que nós produzimos, que o mundo quer consumir, e dessa forma colocarmos preço, é a melhor forma. Então o brasileiro tem que ser mais agressivo no marketing, no relacionamento, na abertura de mercados, né? E esse ponto aí, ele tem que ser um ponto de Estado e não de governo, né? Tem que ser uma política setorial. A proteína, especialmente frango e suíno, já faz melhor isso, mas nós temos que avançar em muitos outros produtos, e esse episódio acabou dando essa condição de nós darmos uma sacudida no mercado internacional com o qual nós nos relacionamos. Presidente, por outro lado, nós temos aí também um temor. Bom, agora o que nós tínhamos aqui, vamos vender para fora, os Estados Unidos reassume aí essa compra dos nossos produtos, principalmente carne, café. E agora, como é que fica? Qual a projeção do preço no mercado interno? Aí você toca num outro ponto que aí eu não vi isso ao longo dos anos, né? Eu passei lá dentro do Ministério e naquele momento a gente teve a oportunidade, quando o Pratini, então, abriu o mercado para suco de laranja, para carne especialmente, né? Foi o momento em que isso tudo aconteceu. Nós abrimos o mercado e de lá para cá não paramos mais de abrir, e as exportações nos garantem, obviamente, importância econômica nacional, né, na economia. Então a gente tem essa realidade, mas nós deveríamos fazer uma condição onde nós tivéssemos uma estratégia, uma política agrícola propriamente, né? Nós temos terra, temos tudo para plantar o quanto precisássemos ou precisarmos comer e também vender. Mas a gente não planeja isso, né? Eu duvido que se chegar lá no Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura tenha uma política, e não é do PT ou do Bolsonaro, né? É o Ministério do Brasil. Se nós planejássemos, nós precisamos tantos milhões de toneladas para consumo interno e tantos para vender. Bom, vamos produzir isso aqui. Aonde? Vamos fazer o arroz lá no sul, o trigo também, um pouco no Paraná. Não, aí vai subindo trigo lá para Tocantins, trigo lá para o Pará. Não cuidamos do trigo daqui. Quer dizer, você tem uma falta de estratégia, e essa falta de estratégia é que deve ser corrigida. Nós temos como atender demanda interna e externa, mas hoje não fazemos isso. Por isso, os riscos até especulativos, né? Retoma o mercado, agora vai subir o preço da carne, né? E daqui a pouco, ninguém sabe se precisava subir,
mas é um oportunismo também que acaba acontecendo, porque alardeamos tudo de maneira equivocada e dessa forma, sempre quem paga a conta é o consumidor e o produtor, ele perde a renda, né? E aí perdemos todos. Então ganha o Estado brasileiro em termos de economia, mas perdemos nós enquanto cidadão, enquanto produtor, enquanto consumidor. Esse é o grande erro do Brasil e quem sabe um dia poderemos ver alguém que opte por corrigir isso, porque tanto o governo de esquerda quanto de direita passou pelo país e nenhum fez nada nesse sentido. Um outro gargalo também, quando se fala principalmente em escoar produção, e nem vamos pensar para fora do país, né? Mas aqui mesmo, dentro de estado para estado, mercado para mercado, nós temos problemas também seríssimos de logística e de transporte, porque há muito tempo se fala em ferrovia, a ferrovia vem até Goiás, mas não vem até o sul, temos aí uma malha ferroviária à beira de um colapso em várias regiões brasileiras, as nossas estradas, na maioria das vezes, nem comportam caminhões, né, de grande tonelada, e aí como é que fica? É preciso agitar isso também, buscar soluções para esse transporte, para esse escoamento de produção? Nesse ponto nós temos um traçado da Ferrovia Norte-Sul, que foi um trabalho que eu ainda liderei quando deputado federal, fizemos audiência pública aí em Cachoeira, um traçado que prevê a passagem por Cachoeira, né? Mas para isso sair do papel, não sei quando que vai acontecer. Se depender do governo, nunca vai sair. Se for privatizar, a gente não vê o governo fazendo isso para conceder essa malha. Mas aí eu vou para uma realidade muito mais difícil de aceitar. Cachoeira, com tudo que produz, com tudo que representa para a economia, não consegue botar uma ponte na estrada, né? Então, imagina se nós vamos ter o trem. Então, essa falta de planejamento, lamentavelmente, ela não é só na produção, né, Dalcira? Ela é do nosso país. E aí, troca o governo, um fez porque o outro não fez, daí o que perdeu estava fazendo, o outro entra não quer fazer porque era do outro, e ainda temos todo esse viés aí político que atrasa muito mais, né? E o pensamento esquerda-direita, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, a gente vai sempre fazendo mal feito tudo em vez de planejar. Esse é o custo Brasil que nós vamos debater lá no nosso congresso na Chapada dos Guimarães. Mas como o senhor mesmo diz, entra governo de direita, sai governo de esquerda e vice-versa, mas não há políticas de Estado, existem políticas de governo. Qual é a diferença da política de Estado, até para o nosso ouvinte entender? Troca-se o presidente, troca-se o Congresso, aquilo só vai continuar acontecendo normalmente, porque é plano Brasil. Agora, se cada um que entra lá vai jogar de uma maneira e de um jeito, aí fica complicado, né? Infelizmente é assim que acontece no Brasil hoje, né? Você não tem uma estratégia que perpassa a questão de governo, né? Você tem aquilo que o governante da hora resolve fazer, às vezes sem ter um orçamento, sem saber se vai ganhar a próxima eleição para poder terminar, né? E aí ficam coisas esquecidas pelo caminho, coisas abandonadas. Eu hoje estava vendo aqui uma postagem de um deputado sobre um hospital federal lá em Palmeira das Missões, que já gastaram 56 milhões de reais, fizeram o prédio todo errado, vão ter que derrubar o prédio para poder, quem sabe, retomar. Acho que já não retoma. Então, é dinheiro público posto fora. E não existe dinheiro público, né? O dinheiro é das pessoas, é do cidadão. Na prática é isso. Então, quando gastam o dinheiro, estão tirando também renda do consumidor, do cidadão, por falta de uma estratégia, quando na época nós dizíamos que aqueles 56 milhões poderiam ser gastos em 10 hospitais da região, né? E esses hospitais estariam melhores aparelhados. Palmeira, por exemplo, não tinha uma UTI, né? E continua não tendo. Agora tem um esqueleto lá de 56 milhões que poderia ter posto UTI ali em Sarandi, em Frederico. Pegando um exemplo de agora de tarde, que eu estava lendo aqui uma notícia, de como as coisas são erradas no nosso país, lamentavelmente. Bom, essa é uma questão seríssima, quer dizer, esse
custo Brasil, né, como é chamado, que a gente tem mania de fazer 2, 3 vezes a mesma coisa, ou com muito atraso, e aí entram e aparecem os famosos aditivos, né? Nós temos aí um problema em Cachoeiro, o senhor deve estar acompanhando, problema da Ponte do Fundão. Quem imaginaria que na enchente de 2014, aliás, 2024, de maio do ano passado, a água passaria por cima da Ponte do Fandango, algo impensável até então. O DENIT resolveu erguer a ponte, a obra está andando, agora emperrou por causa da gratuidade da balsa, que as licitações não aconteceram, mas foram nulas, houve problemas de documentação e etc. E uma obra que era para começar em setembro, duraria 6 meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, né? E março estar concluída, quando se iniciaria a colheita e o escoamento da safra, ninguém sabe quando é que começa. Isso passa a ser problemas. E aí, quando passa um governo também, aí um ano é o ano eleitoral, no outro é o primeiro ano do novo governo, e as coisas vão sempre demorando, né? Demorando e se gastando igual. Então até é oportuno, né? O ano que vem teremos eleições, eleição para governo do estado, governo federal, por isso que nós vamos também debater com aqueles que querem governar o país. Nós queremos entender melhor o que eles pensam. Eu convidei o ministro da Agricultura, não convidei o atual presidente porque não tenho essa relação e a nossa base nem é apoiadora dele. Mas nós convidamos aqueles que vão nos representar, que é um deles que nós vamos apoiar no ano que vem. Então, além da questão de negócios propriamente, o Congresso vai debater o futuro político do Brasil com aqueles que podem nos governar.